Olá pessoal, tudo bem? Pois é, minha gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre essa edição aqui, ó, que chegou nas bancas e livrarias, tá? É mais uma superprodução da Panini Comics, tá? Olha, eu vou te falar um negócio, falando em Panini Comics, eu vejo muita gente reclamar da Panini, tá? Mas eu acho injusto, né? Embora algumas coisas realmente tenham deixado ali meio que a desejar e algumas coisas ela nunca lançou. Inclusive eu tenho pedido constantemente alguns relançamentos e ela não tem feito isso. Mas a Panini tem dado aos leitores de quadrinhos, aos fãs, né, os melhores anos de sua vida. Porque isso aqui, gente, eu sempre quis ter uma edição dessa aqui, tá? Do Planetário, sempre. Tá? Eu colecionei alguma coisa da série, mas uma edição assim, trazendo tudo, são 27 histórias, gente, tá? Cadernadas aqui. Esse maravilhoso ônibus aqui. Ela tem 864 páginas, gente. São 27 edições, né? Isso compilado nesse único livro aqui. Ou seja, 864 páginas é coisa pra caramba pra você ler. Eu já li a série toda, mas depois eu vou até dar uma relida, né? Já li várias vezes. Mas eu sempre gosto, porque essa é uma das histórias que eu gosto de vez em quando, uma vez no ano, de 2 em 2 anos, dar uma releitura nela, entendeu? Vale muito a pena. Pois é, ela chegou nas bancas de livraria com um preço de R$ 354,90. É salgado, viu, galera? Mas eu, como sempre, eu espero aquele desconto, entendeu? E agora teve uma promoção aí da Amazon e eu comprei com bom desconto, tá? E ela, aliás, está com desconto ainda na Amazon, tá? Ela está 21% de desconto e ela sai a 278 e você pode comprar com cartão parcelado, tá? Gente, vale muito a pena. Isso aqui é fundamental, tá? Então ela veio aqui, ó, tá vendo? É um formato também maior do que o formato americano, tá? Aqui, ó. Ela não é grande como aquele livro que eu mostrei para vocês do Monstro do Pântano no vídeo passado, não. Mas ela também, ó, ela é maior do que o padrão americano, ok? Então ela tem essa lombada quadrada, que você vê o título, né? Formato livro, a capa dura e o miolo todo em papel couché, totalmente colorido e eu diria muito bem colorido, tá? Então eu queria falar um pouco sobre a edição e só um pouco da história do Planetário. O Planetário, gente, é uma criação do britânico Warren Ellis, que é um dos papas do gênero, tá? Atualmente é considerado um dos melhores roteiristas de histórias em quadrinhos. E ela é desenhada pelo John Cassaday, ou Cassaday, né? Eu acho que é mais fácil para a gente falar da nossa pronúncia, John Cassaday. E do que se trata exatamente essa história? Essa história foi complicada aqui no Brasil, porque ele foi lançado por várias editoras, nenhuma parava no meio do caminho. Foi a Pandora Books, depois a Devir lançou 2 encadernados, tá vendo? 2 encadernados, mas ela não concluiu a série. E aí, finalmente, a Panini foi e lançou 4 encadernados, tá vendo? Esse tipo de capa aqui. E trouxe a conclusão da série, porque na verdade eles mesmos, o Warren Ellis e o John Cassaday, eles meio que se atrapalharam ali no meio, acho que foram para outros projetos e não tinham concluído a série. Alguns anos depois eles se reuniram e resolveram então concluir essa série, tá? E eu confesso para vocês que a conclusão eu achei meio morna. E ela é a única que eu não encontrei nenhuma referência para falar para vocês. Por que eu falo de referência, gente? O Planetário, alguns críticos dizem que ele é uma espécie de caleidoscópio em que reúne diversos gêneros, né, diversos personagens que vêm da literatura fantástica, literatura de ficção, aquela cheirinha de jornal, os quadrinhos pubs, né, que eram chamados, e as histórias em quadrinhos e até o cinema, entendeu? Então a gente tem 3 indivíduos, tá? São 3 heróis,
Então a gente tem aqui no centro de branco o Elijah Snow, né, que é o mais misterioso do grupo, a Jaquita Wagner e o baterista. A Jaquita Wagner é uma espécie de super-humana, não era quase... Ela é uma mulher maravilha, só que ela é praticamente indestrutível. E o baterista tem o poder de falar com os computadores, tá? Ele se comunica com as máquinas. Então esse grupo é reunido por um quarto homem, que eles chamam o quarto homem, que ninguém sabe quem é, né? É outra figura misteriosa que ela não aparece, aparece só a menção dele, eles mesmos não sabem quem é o quarto homem. E a missão deles é desenterrar os segredos do século XX, tá? Eles são chamados de arqueólogos do impossível. Então, quer dizer, a partir dessa iniciativa, então em cada edição a gente vai encontrando toneladas de personagens e de referências que nos remetem personagens que a gente já conhece da literatura, dos quadrinhos ou do cinema. Imagine que esses personagens que a gente conhece, que o Sherlock Holmes, que o Conde Drácula, que o Hulk, que o Super-Homem, que a Mulher Maravilha, eles tenham realmente existido, tá? Ou então, existiram seres, né, indivíduos que deram origem a essa criação desses personagens, né? Então elas sugeriram aos autores, elas serviram de base para a criação desses personagens. Então, quer dizer, não que tenha existido o Sherlock Holmes do Conan Doyle, né, que o Conan Doyle criou, mas um indivíduo com as características do Sherlock Holmes, tá legal? Não que tenha existido realmente um incrível Hulk, mas alguma coisa parecida, né, que sugere então a criação da lenda do incrível Hulk, tá? Então, vamos imaginar que o Capitão Nemo, de certa forma, existiu, né, um indivíduo que criou um submarino, uma nau, centenas de anos à frente da sua época, o Nautilus, né? Então, vamos imaginar que esses indivíduos, ou, né, que existiram indivíduos que deram base, né, que deram fundamento para a criação desses personagens. Do Tarzan, por exemplo, né? A gente vai encontrar o Tarzan aqui, ou um cara muito parecido com o Tarzan. Os nomes não são mencionados nas histórias, entendeu? Mas a gente vai acompanhando, vai desdobrando, e a gente vai identificando, pô, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, entendeu? Então, aqui nessa história, eu vou mostrar para vocês depois, à medida que eu for mostrando as páginas, o interior, e vou colocando para vocês algumas das referências que a gente encontra aqui. Então, esse encadernado, ele é realmente indispensável, tá, gente? Ele é uma homenagem à cultura pop e, por que não dizer, até uma crítica à cultura pop. Então, ele é um elemento essencial e indispensável na sua coleção. Agora, ele tem os pontos falhos aqui, que eu queria falar para vocês sobre esses pontos falhos. Primeiro, como ele é um quadrinho de referência, que traz um montão de referência, como estou falando para vocês, esses personagens que vêm da literatura fantástica, dos quadrinhos ali do jornal, né? As tirinhas de jornal, das histórias em quadrinhos e do cinema, ele merecia aqui páginas e páginas de textos, entendeu? Em que explicassem essas referências que a gente encontra aqui. Como eu, por exemplo, eu sou um cara que sou inteirado, né? Eu entendo do assunto, eu fui descobrindo um montão de personagens aqui, entendeu? Mas nem todo mundo, quer dizer, quem lê quadrinhos como eu leio, quer dizer, quem acompanha a história e a evolução dos quadrinhos, certamente não vai ter dificuldade para isso. Mas quem está começando, ou quem não tem o hábito tanto de ler, não é? Ele vai ter dificuldade, ele não vai identificar, pô, quem é esse cara aqui, quem é aquele outro ali, entendeu? Então merecia aqui, né, um texto, ou páginas de texto, que me explicassem aquela história, aquele indivíduo que aparece é fulano, aquele indivíduo que apareceu ali é o Frankenstein, entendeu?
E não tem esse encadernado. Eu achava que esse encadernado traria isso, mas ele não traz. Um outro ponto que eu acho que é falho desse encadernado é que elas são 27 edições, como eu falei, né? Aqui a gente tem do 1 ao 27, mas existe um número zero. Esse número zero, ele só tem 15 páginas. E ele mostra ele chegando numa base militar no deserto, abandonada, em que foram realizadas experiências com bombas atômicas, com bombas de radiação gama, tá? Gama, olha só. E eles vão encontrar então uma prisão feita no subterrâneo com o esqueleto de um gigante. Então, quer dizer, eles estão se referindo ao incrível Hulk, não é? Nessa história o Hulk morreu, tá? Eles encontram só o esqueleto dele. Mas eu acho que esse número zero tinha que conter aqui, gente, não é? Ele é importante, ele traz uma referência interessante, que é a referência do incrível Hulk. Mas ele não traz. Então são dois pontos falhos, tá? Ele não traz textos explicando as referências e nem traz essa edição número zero. Esse é o ponto falho. Agora eu vou mostrar para vocês o interior e os quadrinhos, tá? Os desenhos do John Cassaday. Bom, minha gente, de volta aqui, ó. Então tá, o livro é esse, tá? Como eu falei para vocês, ele tem uma sobrecapa, viu? Vamos tirar a sobrecapa. É até mais fácil para a gente ver. Ele tem essa contracapa aqui que mostra o Elijah, né? Forma de um quebra-cabeça, e a última peça está aqui na mão dele, tá vendo? E na verdade ele é a chave do grande quebra. Eu acho essa capa aqui muito emblemática. Ficou show essa capa. Porque reparem que ele tem a última peça ali e ele encaixa aqui. Porque ele é o grande enigma da história. O Elijah Snow é um cara que tem 100 anos de idade. E a proposta dele é desenterrar a história do século XX, né? E ele viveu todo o século XX. Na verdade, ele é o espírito do século XX, gente, tá? Ele tem 100 anos de idade e ele sabe de tudo. Então a capa é essa aqui. Eu confesso que eu não gosto muito dessas capas. Eu prefiro capas assim, tá vendo? Que venham os personagens, entendeu? Essa aqui ficou uma coisa bem livro, né? Mas tá legal, né? Tá bonito. Essa é a guarda, tá vendo? Aqui a gente tem, né, uma introdução pelo Alan Moore. E aqui começa a história, tá vendo? Essa é a capa da edição número 1. Essa aqui. E aqui a gente vê a Jaquita, né? Se encontrando com Elijah. Ela que traz ele para o grupo. Pelo menos é o que a gente acredita que está acontecendo aqui. E aí eles têm uma missão. No deserto eles vão encontrar uma caverna que tem esse indivíduo aqui, ó. Esse cara aqui, gente. Que se apresenta como Doc Braz, Dr. Braz. Tá? Axel Braz. Braz é uma referência ao bronze, não é? Então, na verdade, esse indivíduo aqui, a gente entende que ele é o Doc Savage, o Homem de Bronze, que é um personagem dos quadrinhos, das tirinhas de jornal, os pubs, né? Esse personagem já teve até uma encarnação no cinema. Ele foi interpretado pelo Ron L., aquele casal louro da televisão, tá? O Ron L. Então, esse aqui, ele não fala esse nome, ele usa o nome de Braz, mas Braz é bronze, então ele é o Homem de Bronze. E ele se reúne com um grupo de extraordinários. Olha esse indivíduo aqui, ó. Tá? Com um lenço aí, leopardo. Esse cara, embora o nome não seja citado na história, ele é o próprio Tarzan. Esse aqui, ó, parece muito com o Sombra. Ele não é o Sombra. Ele é o Aranha, que é um outro personagem também dos pubs, tá? Tem esse chinês aqui com unhas enormes. A luz está atrapalhando, né? Que é o Dr. Fu Manchu. Quer dizer, os nomes não são citados, mas esses indivíduos, se eles não têm esse nome, eles deram origem a esses personagens.
E o Doc Braz então fala para ele que foram ameaçados por uma invasão alienígena. E aí eles conseguiram fechar o portão, expulsar esses alienígenas, mas ele ficou tomando conta do lugar. Então ele não envelhece, ele não precisa comer, ele não precisa beber, né? E ele ficou ali para pedir que esse portal seja aberto de novo. E olha só os indivíduos que estavam querendo invadir a Terra. Olha só esses indivíduos aqui. Repare como esse cara parece com Batman, esse parece com Marciano, esse aqui parece com Super-Homem, esse parece com a Mulher Maravilha, esse parece com Lanterna Verde, esse parece com o Aquaman, e esse outro aqui embaixo parece com o Flash, quer dizer, a Liga da Justiça. Porque o que ele estava falando ali, né? Que os quadrinhos estavam tomando o mercado, né? Na verdade, eles substituíram os pubs, né? Começou com as tirinhas de jornal e depois virou quadrinhos. Mas aqui nessa história eles conseguiram vencer e impedir esse avanço, né, das histórias em quadrinhos. É isso que o Warren Ellis está querendo dizer. Mas no mundo real, os quadrinhos foi que venceram e dominaram as tirinhas de jornal. Então, quer dizer, todas as histórias, tá vendo? Os desenhos do cara realmente são maravilhosos. O livro é tão pesado que é difícil para manusear para vocês verem. Tá? Nessa segunda história aqui, tá? Espera só um minuto, caiu aqui. Aqui, só um minuto. Nessa história aqui, ó, eles vão ao Japão, tá? E eles vão encontrar no Japão um monte de monstros gigantes mortos, a carcaça de monstros gigantes. Por exemplo, essa mariposa aqui gigante, ó. Essa mariposa aqui, gente, é a Mothra. A Mothra é aquela mariposa que aparece no filme do Godzilla. Só que ao contrário dos outros kaiju, ela é boazinha, tá? Ela ajuda os humanos. Ela foi um dos primeiros kaijus a ser criados no cinema, tá? Então vai avançando, eles vão encontrar aqui, olha esse esqueleto de 3 cabeças, tá? Esse é o Rei Ghidorah, né? Tá? O inimigo lá do Godzilla, tá vendo? Um dragão de 3 cabeças. E mais à frente a gente vai encontrar uma carcaça de um lagarto gigante, esse aqui, ó, que é o próprio Godzilla. Então, quer dizer, esses monstros estão todos mortos. Mas a gente entende que esses monstros aí, essas carcaças, é que deram origem aos autores, os criadores, a criar esses filmes, né, com esses personagens de monstros gigantes que a gente ficou conhecido como kaiju, né? Tá vendo? Essa história aqui, ela se passa em Hong Kong. E eles vão encontrar um fantasma, tá vendo? Um fantasma chinês, tá? Um ex-assassino com sede de vingança. Ele está matando os mafiosos, tá? Em Hong Kong. Essa é uma homenagem aos filmes chineses, né? Os filmes de ação chineses, os filmes policiais, né? No estilo John Woo. Então, olha só os desenhos do John Cassaday. O cara, ele é maravilhoso, gente. Ele é um dos meus top 10, tá? Ele cria realmente umas edificações. Olha aqui essa cena aqui, ó. Chocante, né? A Jaquita Wagner parando um veículo aí. Então, quer dizer, todas as edições a gente tem toneladas de referências, gente. Aqui, ó. Aqui eles vão para um deserto e encontram formigas gigantes. Isso é uma homenagem àqueles filmes das décadas de 60, 70, em que a Terra era sempre invadida por insetos gigantes, aranhas gigantes, formigas gigantes, tá vendo? E eles vão encontrar uma mulher aqui que vai guiar eles. Vou mostrar para vocês. Essa mulher aqui, que a gente vê, tá vendo? E ela tem até uma pintinha aqui, ó. E ela fala que ela morreu naquele lugar porque ela dormiu com homens errados. Então, gente, essa mulher aqui misteriosa é o fantasma da Marilyn, tá? Marilyn Monroe. Que dizem que ela era amante do Kennedy, aquela coisa toda, né?
Tá vendo ela aqui, ó. Então não há como você ficar indiferente ao planetário. Tem uma história aqui que eu queria mostrar para vocês que eu acho fantástica. Aliás, todas as histórias são fantásticas, todas trazem bastante referência. Aqui, ó. Essa história aqui, por exemplo, tá? Eu já vi na capa aqui o monstro de Frankenstein, tá? Aí a gente vê então o Elijah Snow chegando num castelo na Alemanha. Olha a cama que ele encontra nesse castelo. Ela lembra alguma coisa para vocês? Então. E aqui ele vai encontrar uns monstros aqui, né, do Frankenstein. E ele então vai encontrar esse senhor aqui que ele está procurando, que é o cara que vai treinar ele. Esse indivíduo, gente, é o Sherlock Holmes, tá? E ele está preso e o carcereiro dele é esse indivíduo aqui, ó. Esse vampirão aí. O nome não é falado, mas a gente sabe que se trata do Conde Drácula. Então é isso aí, gente. Então esse ônibus aqui é a oportunidade de vocês terem a série completa. Mas eu digo, se por acaso vocês têm a série anterior, porque a Panini já tinha lançado a série anterior. Ela lançou assim, tá vendo? 4 volumes que contém as 27 edições. Se vocês já têm isso aqui, realmente vocês não precisam desse aqui não. Eu comprei porque o meu sonho realmente foi ter essa edição assim, encadernada, em capa dura, um formato maior, tá? Mas ela não traz nada mais do que isso aqui. Quer dizer, tem uns esquetes no final, né? Uns estudos a lápis do personagem, reúne todas as capas, tá vendo? Tem os textos originais, mas isso é, sinceramente, não é, tá vendo? Ao invés de trazer essas páginas aqui dos textos originais, era melhor trazer as páginas contendo as referências da história, entendeu? Mostrando os personagens para você. Então tem um estudo de personagens, tá? Ainda no lápis dele, tá vendo? Que é legal, tudo bem, tá? O lápis, tá vendo? É legal. Mas valeria mais a pena colocar a edição número 0 e mostrar as referências que a gente encontra nessa revista. Valeu, galera. Espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa, que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixe um like aí pro Washington, entendeu? Me sigam no canal, né? Façam a inscrição de vocês e a gente volta a se ver. Aquele abraço.